Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Isso aqui é maravilhoso, o que Deus mostra para o povo de Israel, que serve hoje para nós como igreja, porque todo o Antigo Testamento aponta para o Novo. Ele é sombra das coisas futuras, né? Então tudo que consta no Antigo Testamento é sombra de coisas futuras. O que é a sombra? Sombra é quando a luz reflete em algum objeto e esse objeto projeta uma sombra. Então quando eu olho para a sombra, eu não consigo muitas vezes decifrar o que é aquele objeto, porque a sombra ela é uma imagem, não é 100% clara, de um determinado objeto que está exposto à luz. Porém, quando eu deixo de olhar para a sombra e olho para aquele objeto iluminado, aí sim eu consigo ter a minha visão clara. Então o Antigo Testamento é assim: houve uma luz sobre um determinado objeto que refletiu uma sombra. O Antigo Testamento é esta sombra. Porém, eu tenho que olhar para o objeto que está sendo iluminado para eu entender o que é aquela sombra, ok? Então, qual é a iluminação? Qual é o objeto e qual é a sombra? A sombra é o Antigo Testamento. Qual é o objeto? Jesus Cristo. Qual é a luz? É a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo revelando Jesus Cristo nas Escrituras. Então esse texto é uma sombra de algo futuro e nós vamos entender isso. Olha que coisa maravilhosa. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Lembra lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou os céus e a terra. Então, desde o princípio, né? A palavra de Deus não muda. O propósito de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus não muda. Ok? Então lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora ele vai usar aquilo que ele criou lá no princípio, né? O princípio da sua criação, a primeira coisa que ele criou, os céus e a terra, ele vai usar aquilo como testemunhas contra nós. Olha que interessante, hein? Ele usou isso, como os céus e a terra, como testemunha contra Adão e Eva. Usa contra toda a humanidade, inclusive a nós, tá? Então por que Deus criou os céus e a terra? Criou para que o homem pudesse viver nele e pudesse dominar sobre ele, viver, reinar, se alegrar, cumprir toda a vontade de Deus. Porém o homem desobedeceu, os céus e terra agora passam a ser testemunhas contra o homem, até os nossos dias. Por que eles passam a ser testemunha? Porque os céus e a terra veem o que nós fazemos. Eles dão testemunho daquilo que nós fazemos. Porque Deus, desde o princípio, Ele propôs, Ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha entre a vida e a morte. O que era a vida e o que era a morte? A vida era comer do fruto da árvore da vida. A morte era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, desde o começo, Deus propôs escolher a vida ou a morte. E os céus e a terra eram testemunha. Por quê? Porque depois lá na lei que ele entregou a Moisés no Monte Sinai, a palavra de Deus nos ensina que para que uma pessoa pudesse ser condenada por algo, ela precisava de 2 ou 3 testemunhas.
Então só havia Adão e Eva como seres humanos na terra. Eles pecaram, mas para que eles recebessem o juízo e fossem condenados por Deus, era necessário 2 ou 3 testemunhas. Deus é o juiz, ele não poderia testemunhar contra Adão e Eva. Então os céus, uma testemunha, e a terra, 2 testemunhas, testemunharam contra Adão e Eva, contra o seu pecado, e Deus lhes deu a condenação, aplicou o seu juízo em forma de condenação ao homem. Agora ele está sujeito, está debaixo do reino da morte e do pecado. Então os céus e a terra passaram a ser testemunhas, porque é necessário que 2 ou 3 testemunhas testemunhem contra alguém, para que o testemunho seja verdadeiro. Deus nos mostra que nos deu o direito de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Então se ele tivesse escolhido a vida, ele só teria bênçãos, toda a humanidade só teria bênçãos, seria grandemente abençoado. Porém, quando ele escolhe desobedecer, quando ele escolhe a morte, o homem passa a ser amaldiçoado, ok? Aí Deus fala assim, ó, escolhe pois a vida. Então Deus está falando, você pode escolher a morte, mas a vontade de Deus para o ser humano é que ele escolha a vida. E Deus enviou o seu Filho a esse mundo, e o Filho de Deus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando ele diz escolhe a vida, isso é o Antigo Testamento, lembra, é uma sombra de algo futuro. Ele está falando assim, ó, escolhe o objeto, ao invés de escolher a sombra, né? Então, escolhe a vida, escolhe a Jesus. Escolhe a vida, escolhe a Jesus para que vivas, para que tenha vida em abundante, a vida eterna. Tu e a tua semente, olha desde aqui o projeto para as famílias. Lembra o carcereiro lá em Filipos? Veio o terremoto ali na prisão, o tremor, as grades, as paredes se quebraram, se abriram, e ele desesperado chega para Paulo e Silas e diz, o que eu tenho que fazer para ter a salvação? O que eu tenho que fazer para escolher a vida? Aí Paulo fala assim, crê, ou seja, escolhe, né? Crê em Jesus Cristo, escolhe a Jesus Cristo, que é a vida. Escolhe Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua família. Paulo está falando que está aqui em Deuteronômio 30:19, ó. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua semente. Escolhe a Jesus Cristo para que vivas eternamente tu e a tua família. Coisa maravilhosa é a palavra de Deus. O Antigo Testamento é a sombra. O Novo Testamento vem para revelar aquilo que estava oculto no Antigo. E essa revelação maravilhosa é a da vida, é a de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.